Olá, estudante. Eu sou a professora Paládia Romero e essa é a sétima parte das nossas aulas sobre argumentação jurídica. O tema da aula de hoje é a argumentação racional de Robert Alexie. E vamos passar por todo esse histórico das aulas de argumentação jurídica. Na primeira parte, estudamos a retórica clássica, em seguida, a retórica moderna, retomada por Perelman. Na parte 3, tipos de argumentos. Na parte 4, o silogismo jurídico. Na quinta parte, a tópica de Vivek. E na sexta parte, a teoria da argumentação jurídica. É muito importante que você já tenha passado por essas partes anteriores antes de assistir a essa sétima parte, até porque vários termos que eu vou usar, eu não vou explicar nesse momento para a aula não ficar tão longa. Então, quando falamos de silogismo, por exemplo, quando eu abordo as próprias teorias da argumentação jurídica, tudo isso já foi assunto das nossas aulas anteriores, porque essa sétima parte vai abordar o discurso jurídico racional de Robert Alexie. E eu ainda vou fechar com uma oitava parte, que é bem dedicada aos meus alunos do curso de Direito, em que eu vou fazer um fechamento da nossa disciplina, resgatando por todos os pontos que a gente já passou, desde a hermenêutica até a argumentação. E esse é o Robert Alexie. Ele é vivo, é um alemão, assim como vários teóricos que a gente faz referência aqui na disciplina. Ele nasceu em 1945, tem 74 anos. Ele é um jurista, pesquisador e professor universitário na Alemanha. Tem muita influência nas áreas da filosofia e da teoria do direito, e as suas duas obras que são muito importantes, que são marcos teóricos para o direito na atualidade, são a Teoria dos Direitos Fundamentais, que é de 1984. Já falamos um pouquinho do conteúdo dessa obra quando estudamos princípios de interpretação constitucional, aquela ponderação, lembra a proporcionalidade diante, por exemplo, de conflito entre princípios constitucionais. E para a aula de hoje, a obra referência é essa obra Teoria da Argumentação Jurídica, lançada em livro em 1976, na Alemanha, e ainda hoje bastante estudada. E eu coloco aqui uma citação desse outro alemão, o Jürgen Habermas. Já me referi a ele em outras aulas. O Habermas, ele é um expoente da teoria do discurso. Ele é um filósofo e sociólogo que estuda o direito. Ele felizmente vivo aí, longevo, né? 90 anos. E eu coloquei uma citação dele que talvez esteja um pouco difícil da gente entender nesse comecinho, mas eu lanço um desafio a você para que depois dessa nossa aula você retorne a essa citação, e eu espero que numa segunda leitura você possa ter um entendimento bem completo sobre ela. Eu vou ler ela, vem aqui, acompanhe comigo a leitura da citação. Por conta da gravação, eu tenho um trechinho que está taxado aqui, eu não consigo ver totalmente as palavras. Então, se eu errar nessa primeira frase, me perdoem, porque eu estou mais por dedução, porque ela tá tampada. Vamos comigo, então. Chamo a argumentação ao tipo de fala em que os participantes tematizam as pretensões de validez que se tornam duvidosas e tratam de aceitá-las ou recusá-las por meio de argumentos. Uma argumentação contém razões que estão conectadas de forma sistemática com as pretensões de validez da manifestação ou emissão problematizadas. A força de uma argumentação se mede num contexto dado pela pertinência das razões. Esse é um trechinho da obra Teoria da Ação Comunicativa de Habermas. Vamos entender, antes de entrar propriamente na teoria do Alexis, qual é o contexto. O contexto é o do pós-positivismo, em que nós temos o declínio, uma crise do textualismo, aí eu coloquei a setinha para baixo, e enquanto há um declínio, há a ascensão de um direito mais finalístico. Vamos entender o que é esse direito textualista. É um direito que está muito
baseado na lei, no texto. É a crise do próprio legalismo liberal que se pautava pela segurança. O texto legal trazia a segurança jurídica. Era uma visão centrada na lei e defendia a ideia de que bastaria uma lei textualmente bem elaborada, ou seja, uma lei completa, uma lei clara e portanto, também, né, quando a gente fala aí do liberalismo, leis iguais para todos, com uma origem na soberania popular, em que nós supriríamos os problemas de aplicação do direito. Porém, isso foi bastante criticado e claro que Kelsen, um importante teórico do direito, ele acabou por assim, jogar uma pá de cal sobre essa visão, quando ele distingue o texto normativo de norma, ou seja, um texto legal ele não necessariamente tem identidade com o que é a norma jurídica. A norma ela decorre da aplicação do direito. Em detrimento desse textualismo que declina, nós temos a ascensão de um direito mais finalístico, que é um direito que está mais voltado para a finalidade na aplicação da lei. E essa concepção, ela traz um certo nível de indeterminação para dentro do direito. Então vejam que há oposição. Enquanto o textualismo ele se baseia no texto da lei para trazer segurança, o direito mais finalístico ele abre o direito para um nível de indeterminação. Isso é feito a partir da adoção de cláusulas gerais, como por exemplo a boa-fé, né? Que é um conceito aberto. O que é a boa-fé? Né? Ela pode trazer concepções de acordo com cada caso, cada situação analisada. Permite, portanto, um direito mais plástico, um direito mais maleável, um direito que vai se moldar a cada situação. E nessa concepção, como se pensar essa indeterminação? Porque a gente precisa, sim, ter um certo nível de rigor quando falamos da aplicação do direito. E aqui, gente, não só nesse momento, mas em toda a nossa aula, pense que quando eu falo em aplicação, em decisão, eu não estou me referindo apenas às decisões judiciais, mas à aplicação do direito de um modo amplo, que pode ser feito não só pelo Poder Judiciário, mas como pelo próprio Poder Executivo. E aqui eu coloquei lá no finalzinho em verdinho um exemplo, é um exemplo bastante banal, vamos dizer assim, mas só para mostrar de um modo simples essa diferenciação das concepções. Se eu tenho uma regra que ela diz que é proibido o trânsito de bicicletas numa praça, porque ali é uma área de parque, é uma área que as crianças vão brincar. Então, ali está proibido o trânsito de bicicletas. Se eu levo meu filho para brincar nessa praça, e ele acabou de ganhar um brinquedo que é uma bicicletinha, tem um boneco sentado nela, e o boneco pedala, e o filho controla esse boneco por meio de um controle remoto que ele vai pedalando e andando na bicicleta. Essa ação de levar o boneco pedalando na bicicleta fere essa regra? É contra a regra? Olha, se a gente for para uma concepção textual, aquilo é uma bicicleta? Sim, se é proibido o trânsito de bicicleta, então também é proibido o trânsito dessa bicicletinha. Porém, quando nós analisamos a finalidade da norma, qual é ela? Olha, trazer mais segurança para as crianças que estão ali brincando, para que elas não sejam atropeladas por ciclistas, por adultos que vão poder machucar as crianças. Então, quando eu penso nessa finalidade, eu posso tomar uma decisão de que não é proibido o trânsito dessa bicicleta de brinquedo, porque ela é pequena, ela é frágil, ela não representa um risco às crianças. Espero que, né, por esse exemplo simples, possa ter ficado clara essa distinção das concepções. Ainda falando do contexto pós-positivista, esse contexto ele traz uma mudança do problema do direito em si. Porque deixa de ser o problema do direito a aplicação da norma ao caso concreto, naquele tipo de aplicação que vai pela subsunção, em que eu extraio da norma o sentido do seu texto e aplico ao caso concreto, e passa a ser um problema do direito
a própria construção do sentido da norma no processo interpretativo, em que vai ser necessária a justificação dos pontos de vista das várias soluções que são possíveis diante de um caso. Então, considera-se que não há uma única verdade que vai ser extraída da lei para ser aplicado ao caso concreto por meio de um raciocínio silogístico, mas sim há várias soluções que são possíveis e nós devemos assim escolher qual seria a mais adequada para aquele caso. Então nós construímos essa solução. E é nesse ponto que a gente tem as teorias da argumentação jurídica, com vários autores trabalhando essas teorias, o Vieveck, o Alex, o Dworkin, a gente, né, já passou por alguns deles, e o próprio Habermas ao trabalhar a teoria do discurso. Nessa concepção, o direito é, portanto, um campo de problemas que são solucionados a partir do material jurídico, que é específico, lhe é próprio, e o direito é um campo também de contradições com várias decisões possíveis. Essa mudança de paradigma, vou retratar a vocês por meio desses esquemas em que a gente tinha da forma tradicional, da concepção tradicional do direito. Eu tinha a norma aplicada ao caso concreto por meio da subsunção, aplicada de um modo silogístico. E agora, depois da metade do século XX, com essas novas concepções, nós partimos do caso, do problema e chegamos até a sua solução por meio da argumentação jurídica. Espero que vocês olhem bastante esses esquemas e possam compreender essa mudança do paradigma que foi grande. Além desse contexto que considero o pós-positivismo, nós temos também a virada pragmático-linguística. O que significa isso? Ali no meio do século XX, no pós-Segunda Guerra, são feitos vários esforços tópicos, retóricos, da própria filosofia da linguística para ampliar o conceito de racionalidade na decisão jurídica, para trazer a ideia de que quando fazemos um juízo de valor, mesmo esse juízo de valor, ele pode ser racional, ele não é anticientífico. E a racionalidade, ela vai estar presente nos critérios de verdade e aceitabilidade. E temos uma contribuição muito grande do Habermas nesse ponto, porque Habermas vai teorizar sobre esse trânsito, ou seja, essa mudança em que você sai de um conceito engessado de busca da verdade através do texto de lei, e essa verdade ela pode ser alcançada por meio da aceitabilidade do argumento. Ou seja, nós podemos considerar racional aquilo que é aceitável depois de ter passado por vários critérios e se transformar em uma argumentação. E esse contexto ele vai apontar algumas limitações da própria tópica que nós já estudamos. Porque a tópica ela vai levar a aceitação de um dos topoi, um dos argumentos, e ele é aceitável considerando determinado auditório. Porém, com as outras teorias da argumentação jurídica, além de considerar essa limitação, nós temos um acréscimo de que o discurso jurídico ele deve se sustentar como verdadeiro por si só, perante um auditório universal. Ele vai resistir, ele vai ser racional quando ele resiste aos questionamentos, quando ele é interpelado e ele permanece sustentado. A questão de todo esse contexto vai ser, temos uma preocupação em manter a legitimidade democrática dos julgados, das decisões, de um modo geral, sejam judiciais, sejam administrativas. Porque vivemos em um Estado democrático de direito, em que essas autoridades judiciais ou administrativas, elas estão também submetidas às leis. As leis, foi-se o tempo em que poucos conheciam a lei, que a lei era feita para alguns, as pessoas eram ignorantes e a lei era mudada caso
caso a caso, ela estava assim sob o domínio de sacerdotes. Isso a gente viveu lá na antiguidade, lá na Idade Média. Depois das revoluções burguesas, revoluções liberais, veio uma concepção de que o direito ele vem da soberania popular, deve haver uma igualdade, né, naquele momento, né, era uma igualdade que a gente chama de formal entre todos os homens, e que, portanto, a lei deve ser aplicada e ela deve ser legítima. Estamos aqui numa outra concepção, estou dizendo, uma concepção que vai considerar a virada linguística, mas temos que considerar todo esse histórico, e eu vou retomar esse histórico na parte 8, tá? Na próxima parte, em que eu vou passar por fazer um fechamento dessa nossa disciplina. E, portanto, como estamos num Estado democrático de direito, nós temos que evitar que as convicções morais, que são subjetivas ou individuais dos magistrados, dos aplicadores da norma de um modo geral, possam prevalecer nos julgamentos, porque eles não julgam para si, né? Eles julgam para todo o povo, para esse auditório universal, e essa decisão deve ser justificável, aceitável a todos. Há um problema, surge um problema central, por exemplo, então, para o direito, que é o problema da justificação das decisões judiciais, e elas serão justificadas por meio da argumentação jurídica. E eu trouxe aqui um exemplo para a gente refletir sobre ele, tá? É bem recente, eu trouxe a reportagem que trata de uma decisão judicial, vejam a data, ela é lá de julho de 2019. Então, a mãe, ela perdeu a guarda do filho no Rio de Janeiro porque ela morava numa favela, numa área considerada de risco. O juiz justificou que a comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro, onde a família mora, é perigosa, e alega que o menino necessita de um exemplo paterno, por ser uma criança do sexo masculino. Veja os argumentos que o juiz trouxe. Ele se baseou na lei, no texto de lei, em algum princípio. Ele traz argumentos que são metajurídicos, que estão fora do universo jurídico. E aqui está a foto da mãe, Rosilaine, né? Ela com seus 2 filhos, é o mais novo que está nessa disputa da guarda com o pai da criança. O pai da criança, ele mora em Joinville, não vê o filho há 4 anos, né? Não estou dizendo que ele foi negligente, porque lendo um pouquinho pelo caso, que está em segredo de justiça, só estou retratando o que está na reportagem. Ele tentou, já luta, assim, já tem essa disputa com a mãe há alguns anos pela guarda da criança. Teve até uma decisão anterior desse mesmo juiz, que também tirou a guarda da mãe para dar para o pai. E a mãe, nesse processo, disse que ela se separou porque foi agredida, foi ameaçada pelo pai da criança, eles viveram junto um tempo, enfim. A gente não sabe, só o que saiu na reportagem, não sabemos de detalhes, mas vamos nos ater, então, ao que foi colocado na manchete, aos argumentos do juiz, né? Será ele decidiu juridicamente? Será que nessa decisão estão presentes preconceitos? Ou mesmo o fato de ser do sexo masculino? Tudo isso que é extrajurídico, que não é do universo jurídico, pode estar presente numa argumentação para sustentar racionalmente o direito, já que as decisões judiciais, elas podem sim ser por nós questionadas, porque elas precisam ter legitimidade frente a todos nós, né, que somos cidadãos brasileiros aqui no caso. Então, trouxe esse exemplo para a gente refletir sobre a importância da argumentação jurídica e da racionalidade no discurso jurídico, ainda mais quando se trata de uma decisão judicial. Então, vamos entender o que o Alexis nos traz. Ele propõe, gente, uma metodologia, ele propõe um caminho pelo qual o argumento deve passar para ele ser considerado racional. Então, essa metodologia que o Alexis propõe, ela é composta por regras, e essas regras nada mais são do que procedimentos que vão permitir
a transição desse conjunto de normas e axiomas que são considerados válidos para uma decisão juridicamente relevante, portanto, uma decisão racional. Ainda que essa decisão não decorra logicamente do ordenamento ou da aplicação da lei. O Alexis, agora que a gente já viu todo o contexto, ele vai estar pautado pela filosofia da linguagem do século XX, pós-reviravolta linguístico-pragmática, em que, para o direito, trouxe as teorias pós-positivistas, e que ele vai, portanto, construir um modelo de fundamentação da decisão jurídica que é mais adequado a esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial, por meio de uma reflexão sobre a atividade discursiva sob o ponto de vista ético. Então, uma reaproximação da ética com o direito. O Alexis, como eu disse, ele não é o único autor dessas teorias da argumentação jurídica. E, de um modo geral, vamos olhar para essa parte finalzinha aí do slide, da tela, que eu coloquei centralizado. De um modo geral, esses autores que trabalham a teoria da argumentação jurídica, eles constroem a sua teoria em 3 etapas, tá? Eles vão dizer o que três coisas, ok? Primeiro, eles vão trabalhar o que é a argumentação geral, de um modo geral. Depois, em seguida, eles vão especificar o que é a argumentação jurídica, que é a que nos interessa. E, por fim, eles fecham a construção da sua teoria dizendo como isso vai trazer segurança jurídica, que é o que estamos buscando, né? A segurança jurídica advinda da racionalidade da argumentação jurídica. E vimos, então, para entrar no entendimento da teoria do Alexis, vou trazer aqui uma questão que quem acompanhou as aulas anteriores, acredito que vai responder sem qualquer problema. A questão é, a decisão jurídica, ela é puramente lógica? Ou, não sendo puramente lógica, ela traz outros elementos, como um julgamento moral, por exemplo? Atualmente, admite-se que a decisão jurídica ela tem um conteúdo que é axiológico, ou seja, que ela é baseado em juízos de valores, que ela faz a valoração. E a valoração, nessa fundamentação jurídica, ela é possível de acontecer quando? Quando que nós admitimos essa valoração? Ela vai acontecer diante da insuficiência tanto do silogismo quanto dos cânones de interpretação. Quando eles, por si só, eles não conseguem trazer uma lógica para a aplicação da norma, por exemplo, ao caso concreto, tá? E o que são esses cânones de interpretação? O nome parece diferente, mas nós já os estudamos. Veja aqui, olha. Os cânones de interpretação são as regras para a compreensão e aplicação do direito. Lembra aqueles métodos de interpretação que nós estudamos? Gramatical, lógico, histórico, sistemático, né? Cada autor vai tratar deles de uma maneira, mas a gente pode colocá-los como 5 critérios de interpretação, que pode ser tanto da busca do sentido literal do texto jurídico, quanto, aqui no caso, né, um texto de lei, quanto um significado da lei segundo o seu contexto, que seria aquela interpretação histórica, as intenções e metas do legislador, ou seja, mens legislatores, ou a vontade do legislador, os critérios objetivos e finalísticos da norma, quando falamos da busca da vontade da própria lei, da mens legis, e o 5º critério, a interpretação conforme a Constituição, que já falamos dela lá na nossa aula sobre princípios de interpretação constitucional. Então, nós temos situações que são diferentes, que vão chamar interpretações de modo diferenciado ou vão chamar a necessidade da argumentação jurídica. Depende do quê? Da complexidade do caso. Porque os casos comuns seriam aqueles casos mais simples, em que essas regras de interpretação vão bastar para a construção silogística da decisão, feito daquele modo tradicional.
Porém, existem casos em que essas regras de interpretação, esses cânones, eles são insuficientes. Por quê? Eles têm as suas limitações próprias, gente. Considerando que não existe uma ordem hierárquica entre os cânones, nem mesmo uma quantidade definida entre eles. E quando eu adoto cânones diferentes, eu posso chegar a resultados também diferentes. Então, como escolher? Qual eu escolho? O que me diz? Como eu faço racionalmente a escolha por um e não por outro, sendo que dependendo de qual cânone eu escolher, eu vou chegar a resultado diferente. Por exemplo, uma interpretação gramatical pode levar a um resultado diferente de uma interpretação conforme a Constituição, né? E uma outra limitação é de que há uma imprecisão na definição dos cânones, porque as regras interpretativas, elas são muitas vezes vagas ou ambíguas, dando margem a critérios subjetivos. Então, isso vai acontecer quando a gente está diante dos casos difíceis. E como fazer justiça, né, nesses casos difíceis? É uma questão importante. E o próprio silogismo, ele também não é suficiente, já foi falado bastante disso em aulas anteriores, e aquela ideia da subsunção da norma ao caso concreto, ele tem limites também, porque existe uma imprecisão na linguagem do direito, existe a possibilidade do conflito de normas. Então, como eu escolho qual norma eu vou aplicar nesse raciocínio silogístico? A própria existência de lacunas, porque existem casos que não são regulados por uma norma pré-existente. E a aplicação da norma em alguns casos concretos podem resultar de uma injustiça. Então, às vezes, é necessário que o juiz tome uma decisão contra a própria lei, porque a aplicação da lei, dada a especificidade de alguma situação, pode gerar uma injustiça. Então, o que substituiria esse silogismo, garantindo o máximo de objetividade e segurança jurídica? E aí entra a Alexis com a sua ideia de uma integração entre os argumentos jurídicos e a argumentação geral, que são os argumentos práticos gerais. O problema para aquele caso mais complexo é que, como a decisão não vai decorrer logicamente do ordenamento, usando o silogismo, como as regras de interpretação, os cânones, são insuficientes, o aplicador ele vai usar um enunciado normativo, ou seja, ele vai aplicando uma norma que não significa lei, hein? Não podemos confundir, para confirmar, para afirmar a sua decisão, por dois modos. Ou ele vai simplesmente escolher uma delas, ele vai selecionar com base na sua vontade, ou ele vai construir esse enunciado normativo, porque vai estar embasado em argumentos extrajurídicos, argumentos que estão fora do direito. Portanto, gente, o ato de decidir, ele envolve uma preferência, ele envolve o ato do julgador preferir um comportamento a outro. Então, ele busca uma melhor alternativa segundo o seu juízo. É, portanto, uma escolha, porque ela vai implicar em um juízo de valor. E o juízo de valor é o núcleo da fundamentação da decisão. E é sobre esse juízo de valor que deve haver uma argumentação racional, a tal da argumentação jurídica. Vamos pensar naquele exemplo que eu trouxe, né? Do juiz que disse, olha, já que a mãe mora em uma comunidade que é violenta no Rio de Janeiro, ele até citou como se ele fosse um berço da criminalidade, então, com base nisso, e como o filho que está em disputa é homem, então ele deve ficar com o pai. Vejam, ele não faz um juízo de valor e ele não vai, além do simples silogismo da aplicação da norma, nesse caso. Então, para essa decisão ter legitimidade, o ato de decidir dele, com base nesse juízo de valor, tem que ser fundamentado. Não estou dizendo que ele não fez, tá, gente? Não posso entrar, né, no mérito dessa decisão sem conhecer a sentença. Mas esse caso,
sempre estou retomando ele, porque ele nos mostra essa presença do juízo de valor nas decisões. O discurso jurídico, para Alexi, ele deve seguir formas e regras específicas. Essas formas e regras são chamadas de justificação. E a justificação, ela tem que acontecer tanto internamente quanto externamente, como já tratado nas nossas aulas. O discurso jurídico, ele é um tipo de discurso prático. Por que prático? Porque ele é voltado para o agir humano. E além de prático, ele também é normativo, porque ele vai buscar uma orientação sobre esse agir humano, né? O que é o correto, o que é proibido, o que é permitido. Então, ele é prático quando se volta ao agir humano, e é normativo quando busca orientar esse agir. O discurso, ele é correto se ele é, portanto, racional. E a racionalidade virá da universalidade que essas conclusões alcançam quando falamos de uma consensualidade. E aí, isso é trabalhado na teoria consensual da verdade. Lembra que no comecinho eu falei do Habermas, que ele faz esse trânsito da verdade para o consensualismo? Então, o que se busca não é uma verdade que o texto legal vai nos dar, mas sim uma consensualidade, uma universalidade, a construção de consensos sobre aquele argumento. E quanto mais aceitável ele for, mais racional ele será. Não é uma questão, portanto, de verdade, mas de uma correção do discurso, uma correção discursiva. Porque a verdade, ela não está no mundo presente, ela não está na natureza, mas essa ideia de verdade, ela vem de que a verdade é uma construção cultural humana. Ela é subordinada, sim, à refutabilidade, ao contrário, ao contraditório. Ela, na verdade, quando nós falamos que ela é subordinada à refutabilidade, é que ela pode ser questionada, ela pode ser atacada, nesse sentido de ser atacada por questões, ser colocada em xeque, se ela se sustenta, né? Ela portanto, uma verdade que pode ser considerada racional. Porque, caso contrário, ela seria mero dogma, já que o dogma é aquilo que a gente não questiona, né? Ele não é submetido ao questionamento, à refutabilidade da racionalidade, porque ele é posto e sobre ele não há questionamento. Você crê com base na fé. Então, é uma dimensão diferente da verdade. As verdades, então, quando estamos aí na teoria discursiva, a verdade ela vai ser algo provisório, porque ela é refutável, e nesse processo de refutação, que é um processo dialógico, ela pode ser superada, ela pode ser substituída, ela pode levar a uma outra verdade num outro momento, já que são verdades construídas historicamente. Na teoria da argumentação do Alexis, ele vai, portanto, tratar de uma metodologia que considera adequada para a atividade linguística da correção dos enunciados normativos. Enunciados normativos aqui não estou falando da lei, tá, gente? Mas da própria decisão em si, do enunciado adotado em uma decisão, que vai consistir no discurso jurídico. O discurso jurídico, para Alexis, ele é um caso especial do discurso prático. Então, o discurso prático ele seria mais amplo, e o discurso jurídico ele é uma parte especial desse discurso prático. Ele é prático porque é relativo à conduta humana, já falamos disso, e consoante as mais variadas ordens normativas, como a moral, religião e o próprio direito. O discurso jurídico, ele é prático, porque é voltado ao agir humano, ele é racional e ele é especial, porque ele não é tão amplo como o discurso amplamente considerado, né? Porque ele tem limitações, como a própria lei, a dogmática e os precedentes. Reforçando isso, o discurso jurídico, ele tem que levar em conta, ou seja, ele é limitado
pela própria lei, por decisões judiciais e pelas construções dogmáticas do direito. Por isso, ele vai se diferenciar do discurso prático geral. E a decisão jurídica, ela tem uma diferenciação que, quando falamos da decisão judicial, ela é obrigatória, ela deve acontecer. É diferente dos questionamentos que são feitos na filosofia, por exemplo, que você pode questionar ad infinito. Quando falamos desse discurso jurídico, o juiz tem que chegar a uma decisão. Em sua teoria, Alexis nos traz 3 perspectivas para analisar esse discurso jurídico. Uma perspectiva é a empírica, que está ligada àquele critério de aceitabilidade. Então, é a perspectiva a partir da qual se descreve e explica, por exemplo, determinado argumento com base na sua frequência, com base nos grupos que o adotam, com base no significado que ele tem em cada grupo, no efeito que aquele argumento tem em cada grupo e qual a motivação para o uso daquele argumento. Ou seja, é um método que é adotado das ciências sociais e é chamado, portanto, de um método pré-jurídico. A segunda perspectiva de análise é a perspectiva analítica, que vai verificar a estrutura lógica dos argumentos e que vai determinar qual que é o tipo. Na verdade, ele vai avaliar como foi determinado o tipo de silogismo que foi aplicado. E a terceira perspectiva é a perspectiva normativa, aquela que estabelece critérios para a racionalidade do discurso jurídico. Ela é chamada de perspectiva pós-jurídica, porque é própria da filosofia do direito. Ainda a racionalidade do discurso, ela vai poder ser observada por 2 ângulos diferentes na proposta de Alexis, um ângulo formal e um ângulo material. Esses termos já não são diferentes para a gente, né? Sempre quando eu falo de algo que é formal, eu vou avaliar praticamente o seu exterior, a forma que ele toma, e o material é o seu conteúdo. Então, do ângulo formal, eu vou verificar a racionalidade do procedimento dos argumentos, que deve ser condizente com aquelas regras da lógica discursiva, e no aspecto material, já vamos adentrar no conteúdo da própria norma, estabelecendo uma análise quanto ao conteúdo ético dos argumentos. Vejam aqui, logo abaixo de mim, eu procurei, trazer um esquema que vai falar dessa concepção de que há uma teoria do discurso prático que é mais amplo, que seria a argumentação moral, veja aí está em vermelho, e o discurso jurídico é um discurso especial dentro do discurso prático, né? Já vimos que ele é limitado, então ele tem por base o discurso prático mais amplo, e a partir desse discurso prático maior, discurso prático racional geral, que o Alexis vai construir a teoria do discurso jurídico racional. Por quê? O discurso jurídico, ele vai utilizar das mesmas regras que o discurso prático de um modo geral. E como ele se relaciona, né? Existem teses que já foram trabalhadas antes sobre a forma que se relacionam o discurso prático geral e o discurso jurídico aqui dentro da proposta de Alexis. Eu coloquei uma setinha para mostrar desde já que o Alexis ele adota essa tese 3, tá? Que é a tese da integração. Essa tese, ela defende que os argumentos jurídicos e os argumentos práticos gerais, eles vão ser usados em conjuntos de uma forma combinada, ok? Para se chegar a uma justificação racional da decisão judicial. As outras teses, elas separam um pouco mais um de outro. A tese da subordinação diz que, olha, vai ser argumentação jurídica aquilo que está subordinado à lei. O que passar da lei já vai ser o discurso geral. E a tese da suplementação, aqui tem até uma citação do Alexis, ela vai falar que a argumentação jurídica só pode ir até uma parte do caminho, chegando a um ponto em que os argumentos especificamente jurídicos não estão mais disponíveis. Então, a partir desse caminho, dessa limitação, é que vai intervir a argumentação prática
geral. Eu coloquei aqui, logo abaixo, a imagem do livro da Teoria da Argumentação Jurídica, do Alexis. Essa nossa curta aula, ela não é suficiente para falar de todas as regras que o Alexis coloca, para que aquele argumento passe para ele ser considerado racional, mas na sequência eu trouxe algumas dessas regras, lembrando que a proposta dele é a de um caminho para que o argumento seja submetido, para que ele passe, para então ele atingir o que seria a racionalidade. Vamos ler, então, algumas dessas regras para a qualificação do discurso jurídico como racional. A regra 1. Qualquer um pode tomar parte no discurso, introduzir e problematizar qualquer asserção. Essa é uma regra de razão, que também é conhecida como princípio da concreção. 2. Se o falante aplicar um predicado a determinado objeto, ou seja, se o falante, aquele que argumenta, ele qualifica determinado objeto de alguma maneira, deve aplicá-lo também, ou seja, deve aplicar aquele mesmo predicado a qualquer outro objeto semelhante nos aspectos essenciais. Esse é o princípio da universalidade. E no direito, nós temos um correspondente dele, que seria a ideia do princípio da isonomia, e essa mesma ideia também é utilizada quando falamos do uso da analogia. A regra 3, o falante não pode se contradizer, um princípio da não contradição. 4, o falante só pode afirmar aquilo em que ele mesmo acredita. Isso tem por base a pretensão de veracidade desenvolvida por Habermas, é que a gente vê a aproximação, né, do Alexis com Habermas. 5, o falante não pode usar a mesma expressão que outros falantes com significados diferentes. Ou seja, se ele usa uma mesma expressão, ela tem que ter o mesmo significado para todos os falantes, que é a tal da pretensão da inteligibilidade, que também foi formulada por Habermas. E 6, o falante deve fundamentar o que afirma se lhe for pedido. É uma regra geral de fundamentação. Aqui limitei bastante essas regras, né? Vamos prosseguir, mas fica claro a indicação para a leitura do livro do Alexis. Então, a gente já entende que o silogismo jurídico, ele não vai se efetivar com tanta simplicidade. Já vimos isso em aulas anteriores. Porque ele vai requerer uma complexa ponderação do conteúdo valorativo das proposições. Lembra da ideia da escolha das proposições? Isso influencia no resultado do silogismo? Para a solução dessa ponderação, a lógica do discurso do Alexis, ela oferece alguns recursos, que é a ideia da justificação externa. A aplicação do silogismo em si, feito corretamente, traz a justificação interna, mas a justificação externa, ela considera essa ponderação na escolha, nos juízos, para escolher as proposições jurídicas. Então, essa justificação externa, ela é averiguada com a correção das premissas que são usadas no silogismo, mediante algumas regras. E aqui está a lista de regras que nós podemos utilizar para assim, chegar à correta premissa. Regra 1. Nós podemos usar a argumentação prática geral, porque ela é mais ampla, ela é a base para a argumentação jurídica, né? Regra 2, podemos usar a argumentação empírica, que é aquela ligada à frequência, à aceitabilidade do argumento. A regra 3 é usar as próprias regras de interpretação. Lembra dos cânones de interpretação? Então, nós podemos usá-lo. Regra 4, o uso da argumentação dogmática, da dogmática jurídica em si, de toda essa construção que já foi feita no direito, porque a dogmática ela vai comprovar e vai estabilizar os enunciados de um modo sistemático. Ela organiza uma série de modelos de solução e distinções. E regra 5, o uso dos precedentes, ou seja, ter por base decisões anteriores. E regra 6, o uso das formas especiais de argumentos jurídicos. Porque existem argumentos jurídicos que foram construídos ao longo do tempo que são típicos do âmbito jurídico.
Exemplo, o argumento em que você se baseia na analogia, argumento a contrário. Olha um argumento aqui que a gente já estudou. Argumento a fortiori, lembra dele? O argumento de com maior razão, ou de que quem pode o mais, pode o menos, é um típico argumento jurídico que pode ser usado. Argumento ad absurdo são exemplos de argumentos propriamente jurídicos. A teoria de Alexis, ela vai nos trazer que para ser racional ou correto, não é necessário que o enunciado normativo ele vai preencher integralmente todas essas regras do discurso que ele constrói, porque algumas delas elas podem ser acessadas apenas por aproximação, já que a sua teoria ela é ideal, tá? Ela é construída com base em um ideal. Então, às vezes, você não consegue chegar àquele ideal. Você se aproxima daquela regra idealmente construída pelo Alexis. Essas regras, elas têm um lado positivo de fornecer critérios pelos quais se deve pautar a fundamentação do discurso prático, que pode ser o geral ou o jurídico. E quanto mais seguir essas regras propostas pelo Alexis, mais racional ou correto será o discurso. E aí a gente já chega nas considerações finais sobre o discurso jurídico racional do Alexis. A sua teoria discursiva, ela vai incrementar a motivação dialógica, ou seja, desse processo dialógico, que é meio que um processo conflituoso de interferências, de questionamentos, da refutabilidade do argumento, que é essencial no ambiente democrático, aplicável em qualquer esfera de poder. O discurso jurídico, ele pode ser fundamentado, sim, racionalmente, segundo Alex, satisfazendo a pretensão de correção, que é indispensável à sua validade. Temos que considerar, porém, que a teoria da argumentação jurídica ela foi desenvolvida num contexto europeu, né? Já que Alexis ele é alemão, ele vive na Alemanha e então, assim, há diferenças quando a gente fala de países como o Brasil, de desenvolvimento tardio, com toda a sua desigualdade, com um sistema judiciário diferente, com os processos legislativos próprios. Então, não é algo que a gente pode trazer, que é um modelo que se encaixa perfeitamente, né? Temos que considerar essas diferenças. Porém, algumas das regras mais básicas da argumentação, elas são aplicáveis de um modo universal. Há um desafio na atualidade trazido pelo neoconstitucionalismo, que assim foi abraçado aqui pelo Brasil, principalmente no pós-ditadura militar, com a nova Constituição, que trouxe um novo contexto que ele é mais aberto para a tomada das decisões jurídicas. Da Constituição, a gente vê aflorar normas pragmáticas ou uma principiologia que é transformadora da realidade. Por isso, ficou mais complexa a tarefa do profissional do direito de tomar uma decisão, porque já não basta a mera subsunção. É preciso ser feita essa difícil ponderação entre as regras e os princípios. Já estudamos a própria aplicação das normas constitucionais. Há uma exigência de justificação do discurso racional, porque estamos em um Estado democrático de direito e por todos os participantes, ou seja do executivo, seja do judiciário, ou seja, de todas as áreas, assim, precisa-se, né, haver a legitimidade quando falamos das decisões. E o discurso prático geral do Alexis, mesmo que, né, sendo uma proposta ideal, ele traz um avanço nesse nível discursivo analítico justificante do caso concreto. Então, ele realmente contribui para uma maior racionalidade das decisões do próprio discurso jurídico, ok? E aqui nós finalizamos essa parte. Eu agradeço a sua presença até aqui. Lembrando especialmente aos meus alunos que nós vamos fazer uma parte 8 agora para finalizar toda a nossa disciplina. Um forte abraço.